O trator passou, vocês chegaram a anotar a placa. Trator alvinegro, pois é, 3, na verdade. Foi o sabadão dos alvinegros. O Ceará passou por cima do Grêmio no Castelão. Que campanha inicial do Ceará, surpreendendo aí, né? Poderia até estar na liderança do Campeonato Brasileiro após 2 rodadas, está no início de Campeonato Brasileiro, mas o Ceará respirando aí com um fôlego que poucos imaginavam, né? Já que subiu na Bacia das Almas, no 4º lugar da Série B para a Série A. O Botafogo fez o que todos esperavam, venceu o Juventude com um segundo tempo muito bom, com a entrada ali, com mudanças, saída do Patrick de Paula, a entrada do Santiago Rodrigues mudou o jogo e a entrada do bom lateral Matheus Ponte. Mas o que falar, o que dizer do massacre na arena, na Neoquímica Arena, a arena do Corinthians? O Vasco da Gama parecia simplesmente um time juvenil e o Corinthians parecia o campeão mundial de 2012. Inacreditável como o Fábio Carille simplesmente chamou a derrota. Ele pediu, implorou, teve a derrota. E o Corinthians, perto do Vasco, olha, deve ter iludido não só o seu torcedor, mas muita gente da imprensa. Alô, imprensa 011, vai ficar a semana inteira falando disso até o próximo jogo da Sul-Americana, porque o Corinthians, acesso negado, é o meme do ano para o Corinthians, né? Você que tá ligadinho aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol, a gente vai falar rapidinho sobre esses 3 jogos que empolgaram, né, o nosso sabadão chuvoso em grande parte do sul-sudeste brasileiro, mas também rolou uma chuvinha, né? Chuvinha de gols, né? Nem tanto, né? Mas uma chuvinha de gols. Peço a você, não é inscrito aqui no Dois Toques, se inscreva no nosso canal, a gente fala de futebol de um jeito bem humorado. Tem torcedor que fica chateado que às vezes a gente dá uma zoada, tal, mas é tudo, fica tranquilo, que é tudo na amizade, é tudo no carinho, é tudo no amor, tá certo? Todo mundo é zoado, todo mundo é elogiado, depende do momento, né? Enfim, agora é momento de pegar no pé do Vasco. Vamos lá. Eu preciso entender, Fábio Carille, beleza, você poupar por conta do desgaste físico do jogo contra o Melgar, lá no Peru, beleza, ok. Mas 8 jogadores, aí é demais, né? O Vasco já não vence o Corinthians em São Paulo, sei lá, tem gente aí que nasceu e nunca viu o Vasco vencer o Corinthians. Você está acompanhando esse vídeo, tem 18 anos, você nunca viu o Vasco vencer o Corinthians em São Paulo. É inacreditável, é inacreditável. Um time do tamanho do Vasco da Gama. E aí, o Fábio Carille só facilita o trabalho do Corinthians, né? Já seria um jogo muito difícil, já seria um jogo complicado. O Fábio Carille fala assim, bom, vamos perder, né? Então, vai perder de qualquer jeito, vou poupar. Aí você vai, olha a agenda do Vasco. Vasco e Porto Cabelo. Não, é inacreditável. Vasco e Porto Cabelo. Porto Cabelo. Ele poupou 8 titulares no jogo em que o Vasco poderia competir. O Vasco poderia competir. Não, ele preferiu poupar 8 titulares para tomar uma paulada, poderia ter sido 5-0, para pegar o time do poderosíssimo Porto Cabelo na terça-feira em São Januário. Dá-me paciência. Fábio Carille, era muito mais fácil você fazer o contrário. Porque esse time que jogou com o Corinthians, claro que esse time ia vencer o Porto Cabelo. Mas aí você pensou o contrário, e já é o 2º jogo seguido que o Fábio Carille faz M, né? Contra o Melgar, um jogo ganho, ele tira todos os jogadores bons do time, a referência ofensiva do time, para colocar zagueiro, chamando a equipe peruana até o empate. Quase rolou a virada. Agora ele simplesmente entrega um jogo. Não era mais fácil nem entrar em campo? WO, 3-0, né? Aí poupa todo mundo, né? Brincadeiras à parte, péssima atuação do Fábio Carille, péssimo jogo do Vasco. E o Corinthians, quem vê o Corinthians jogar diante do Vasco, quem viu, pensa o seguinte, irmão, esse time vai ser campeão brasileiro com o pé nas costas. Isso é uma seleção. Esse Memphis é um gênio. Yuri Alberto, matador demais. E vai pegar todos os jogadores do Corinthians, vai alçar a um nível de semideus.
Porque a diferença entre Corinthians e Vasco era tal qual a diferença de um time profissional para um time juvenil, cara. E não dá para você admitir isso. O torcedor do Vasco da Gama deve estar decepcionado, aborrecido, porque o Vasco não tem um time tão inferior ao Corinthians. Ah, seria um jogo difícil? Sim, pô. Mas aí todo jogo que o Vasco tiver contra um adversário superior, ele vai colocar esse bando? Ele vai tomar 3-0 de todo mundo, 4-0? É isso? É o recado que está sendo dado para o torcedor do Vasco da Gama? Não dá, né? Não dá. Que situação, hein, Fábio Carille? Que situação. Agora, parabéns pro Corinthians, né? Que jogou futebol de altíssimo nível e quer, contrariando inclusive as minhas expectativas, quer ficar ali no bolo dos 8 melhores colocados, para quem sabe retornar à Libertadores no ano que vem. Porque o Corinthians morreu no meio do caminho na pré-Libertadores. Falando em Libertadores, a gente lembra do campeão da Libertadores, do Botafogo, que ontem baile não foi. Foi um futebol pragmático, mas no segundo tempo vimos um Botafogo bem promissor, né? E o segundo tempo deve ser o time do Botafogo que a gente vai se acostumar a ver no decorrer da temporada. Matheus Ponte, um jogador muito mais versátil do que o Vitinho, né? Que é um bom lateral, mas com funções mais defensivas. O Vitinho, ele tem qualidades defensivas. Quando o Matheus Ponte, esse garoto, esse uruguaio que chegou no Botafogo há 2 temporadas e surpreendeu positivamente muita gente, um moleque que veio como campeão mundial sub-20 com a seleção uruguaia, surpreendeu muita gente de forma negativa e de forma positiva, tá? Mas eu acho que o Matheus Ponte tem muito mais artefatos técnicos para ser titular do que o Vitinho. O que pesa a favor do Vitinho é a estabilidade defensiva que o Vitinho tem, tá? Mais velocidade para recompor. E o Matheus Ponte é um jogador muito mais técnico, com muito mais recursos, com muito mais coragem, que pisa na área o tempo inteiro. Deve ser o 5º gol do Matheus Ponte com a camisa do Botafogo, tá? Então é um lateral que é muito ofensivo, que é muito inteligente na troca de passes para fazer 1-2. E um moleque que não tem medo, não. Você vai ver no gol do Botafogo, quando a bola tá chegando no Cuiabano lá na esquerda, o Matheus Ponte tá partindo pedindo a bola. Porque ele vê ali a chance de o Cuiabano fazer exatamente o que ele fez. A zaga do Juventude está correndo, o Matheus Ponte em velocidade. Para o Matheus Ponte chegar na bola na frente é muito mais fácil. Então você vê que é um jogador inteligente. E vale destacar aqui do Botafogo, que apesar de fazer um primeiro tempo ruim, ainda assim conseguiu ser melhor do que o Juventude, né? O Igor Jesus, quem analisa o Igor Jesus em relação a números de atacante, não entende nada de futebol, né? Eu vi algumas postagens, não estou dizendo que essas pessoas que postaram os dados do Igor Jesus não entendem nada de futebol, nada disso. Mas tem muita gente que vai na onda para desabonar o atacante. Não entende de futebol quem acha que o Igor Jesus não é um atacante nível seleção brasileira, porque nos últimos 20 tantos jogos, ele fez poucos gols. Ele deu tantas assistências, tem mais assistência do que gol. Vocês não estão fazendo a leitura do futebol moderno, do futebol contemporâneo. É por isso que o Botafogo é campeão brasileiro e da Libertadores, e o time dessa galera aí não ganha nada. O Igor Jesus, ele é um jogador necessário, o Botafogo vai sentir muita falta dele na terça-feira na Libertadores. Ele é um jogador necessário para o esquema que possibilita que todos joguem. O Igor Jesus faz com que todos joguem. E ontem fez 2 gols, pena que tiraram 1, né? Que seria um belíssimo gol do Igor Jesus. Mas o primeiro gol é um gol de muita inteligência do Igor Jesus, né? E para mim, assim, no primeiro tempo, destaque para ele. E o segundo tempo, todo mundo jogou. Porque o Renato Paiva mexeu, quando ele mexe, ele coloca o quarteto que promete ser o quarteto mágico do Botafogo, né? O Santi, Arthur, o Igor Jesus e o Savarino. E olha que o Savarino não está vivendo um bom momento, não entrou na temporada ainda. O Arthur, apesar de ter jogado melhor, pode render muito mais em termos de finalização. O Santi Rodrigues está ganhando o ritmo de jogo e o Igor Jesus está absoluto, tá? E esse quarteto, quando azeitar, quando todos eles estiverem na mesma página, o Botafogo vai ser o Botafogo que a gente se acostumou a ver, né? O Juventude do Fábio Matias, ex-treinador do Botafogo, apesar de ter lutado, ter atacado, aliás, se você pegar a posse de bola, é quase a mesma do jogo inteiro, e o número de finalizações é exatamente o mesmo. Então o Juventude, assim, agrediu, o Juventude partiu para o confronto, mas o Botafogo é muito superior. O Botafogo poderia ter vencido esse jogo até por mais gols, 2-0.
ficou justo, porque o Juventude também não foi essa água toda, né? Mas eu vejo aí o Botafogo da mesma forma como eu vi no ano passado e falei para vocês aqui. Vai brigar pelo título. Não acho que seja o favorito, mas vai estar lá no final do campeonato entre os primeiros, brigando para ser tetracampeão brasileiro. E a briga do Juventude é exatamente para se manter na Série A. Que falar de Ceará e Grêmio, hein? Duas equipes que na primeira rodada, vou dizer que surpreenderam, né? O Grêmio ganhou do Galo, jogando na Arena Grêmio, para mim foi uma surpresa, porque o Grêmio esse ano está com um time bem aquém, muito abaixo tecnicamente, poucas opções, tá? E o Ceará, que quase venceu o Red Bull Bragantino lá no Nabi Abichedi, um golzinho no final acabou frustrando os planos do Vozão, tá? E o Ceará poderia ser o líder do Campeonato Brasileiro se tivesse vencido o Red Bull Bragantino. Venceu o Grêmio ontem por 2-0. O Pedro Raul é aquele jogador de início de Campeonato Brasileiro, né? Ele começa bem e tal. Difícil é a manutenção. Quem sabe Pedro Raul, longe dos holofotes, possa se manter ali, ter o seu foco no futebol e esquecer outras questões que acabam atrapalhando a bola do Pedro Raul. Fez um gol, fez o primeiro gol de pênalti, é uma referência ofensiva lá no Ceará, e o segundo gol é aquele gol do desespero, né? O Grêmio quer empatar, bota todo mundo lá na frente, bumba meu boi danado, tal, bola no jogador do Ceará, gol do Ceará, sem goleiro, ficou mais simples. Ceará, vitória merecida, mas é aquilo. Para mim, Ceará e Grêmio são duas equipes que estão aí como coadjuvantes no Campeonato Brasileiro, que vão brigar mesmo na parte de baixo da tabela. Mas para o Ceará é importantíssimo garantir logo pontuação suficiente para tentar se manter. O projeto é tentar se manter. O Ceará subiu na Bacia das Almas, como eu falei, com a mesma pontuação do Novo Horizontino, passou no número de vitórias. A ideia, o investimento não foi tanto, a ideia é se manter na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, e o Vozão está fazendo aí, pelo menos nas duas primeiras rodadas, não perdeu. 4 pontos, mesma pontuação, por exemplo, de Corinthians e de Botafogo. Hoje tem mais Brasileirão e é claro que você vai acompanhar aqui um resumão no Dois Toques, a casa do futebol.